Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o resultado do sorteio da Copa do Brasil. Ainda não é da nossa promoção, acho que vai sair amanhã, mas saiu sim o adversário do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil e vem clássico por aí, jogo sempre complicado, mas é nóis, né? Tem que ir pra cima. Antes de falar mais desse vídeo e desse sorteio, que foi bastante cheio de emoções, para dizer o mínimo, lembro sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like. Agora passamos aí dos 600, estamos com 603. Muito obrigado a todos e a todas que aparecem, que compartilham, que comentam, que se inscreveram. Muito obrigado a você que assiste esse vídeo. E no mais, continue compartilhando, continue comentando, continue interagindo com a gente. Diga aí o que você achou desse sorteio que nos colocou à frente do Corinthians. Sim, o nosso rival, talvez mais... odiado não é uma palavra que eu gosto, mas enfim, o nosso rival mais ferrenho, né? Aquele que a gente mais gosta de vencer, aquele que a gente tem todo um histórico aí de clássicos e decisões. Foi inclusive o primeiro time sorteado entre todos os que eram possíveis, né? O Corinthians foi o primeiro e logo em seguida foi o Santos. Lembrando então quais que eram os times que estavam dentro dos potes: Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Santos, eu já estou falando inclusive os jogos, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Goiás, Fortaleza, Ceará, América Mineiro e Botafogo. O Santos poderia ter saído aí com Goiás, com Atlético Goianiense, América Mineiro, Ceará, teria esses times aí, Bahia, Atlético Paranaense, que a gente enfrentou recentemente. Mas também, por outro lado, podia ter enfrentado aí Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Atlético Mineiro. Então, acabamos... Nos coube, aí a parte que nos coube foi o Corinthians, que nós enfrentaremos decidido em casa. Então, lembrando a sequência de jogos e as datas possíveis, ainda não foram definidas as datas exatamente, mas já foi definido o mando. Então, o Santos joga na Arena Itaquera, no estádio do Corinthians, lá nos dias 22 e 23. Num desses dois dias, possivelmente na quarta-feira, porque vai ser a mesma data de São Paulo e Palmeiras. Aí eu não sei se eles vão jogar São Paulo e Palmeiras pra quarta ou pra quinta. Não, eles têm que jogar pra quinta porque o Santos e Corinthians já se enfrentam no sábado. Então Santos e Corinthians, Corinthians e Santos no caso, deve ser no dia 22 de junho, ainda sem horário definido, mas é possível que seja o jogo, inclusive, da TV aberta, então 9h30 seria. E aí a volta pro dia 13 ou 14, e aí possivelmente no dia 14, para daí já deixar a quarta-feira pro jogo pro outro clássico, né? Para Palmeiras e São Paulo. Claro que isso vai depender ainda dos outros jogos da Copa do Campeonato Brasileiro, e aí eu já puxo aqui a nossa sequência de jogos, até para vocês já ficarem mais ou menos cientes de como vai ser essa sequência. Então, lembrando que o Santos pega, depois do Inter, que é amanhã, 2 jogos fora de casa, com o Atlético Mineiro e Juventude, recebe o Bragantino e aí sai para pegar o Corinthians pela Copa do Brasil, possivelmente na quarta-feira, e já fica em São Paulo hoje, desce a serra para depois subir a serra de novo, para pegar o Corinthians outra vez na Arena Itaquera no dia 25, sábado, às 19 horas. Então o Santos vai fazer 2 jogos seguidos com o Corinthians no estádio deles. Lembra um pouco o que aconteceu com o Coritiba, mas foram em estádios diferentes. E nesse sentido, o adversário acabou sendo bom porque poupa o Santos de uma viagem muito longa, que o Santos eventualmente pudesse ter, receber, por exemplo, o Bragantino e depois ter que sair para enfrentar o Fortaleza, considerando que era meio de semana e considerando que o Santos jogaria já no sábado. Pelo menos o Santos não vai ter essa viagem, bom pro nosso rival também, mas de qualquer forma o Santos fica aí com viagens curtas. E aí, acho que é até cabível a gente pensar em jogar com o time titular nesses 2 jogos contra o Corinthians, e aí já começar a pensar num time reserva, talvez contra o Deportivo Táchira, porque vai ser no jogo seguinte. Então o Santos enfrenta o Corinthians no sábado e na quarta-feira já, deixa eu só confirmar se é quarta-feira mesmo, mas sim, é aquele rolê.
caso... esse daí não vai dar nada, mas enfim. O Santos já vai pra Venezuela quarta-feira, 9h30, enfrentar o Deportivo Táchira. E, em seguida, volta pra Santos pra enfrentar o Flamengo, pra ter uma sequência de 4 jogos em casa. Então o Santos enfrenta o Flamengo sábado, dia 2, às 19 horas. Recebe o Deportivo Táchira. Aí a gente não sabe exatamente que estádio que vai ser, ainda depende do julgamento da Conmebol, enfim, mas o mando é do Santos, então vai jogar um em São Paulo ou na Vila. Recebe o Atlético Goianiense também no fim de semana, possivelmente no domingo, para daí o jogo do Santos, o outro jogo ser na quinta, mas de qualquer forma na Vila Belmiro, o mando do Santos. E já enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que enquanto o Santos vai estar enfrentando o Deportivo Táchira, o Corinthians vai estar viajando para pegar o Boca Juniors. E aí, quando o Santos recebe o Atlético Goianiense, o Corinthians vai receber o Flamengo. Então, a sequência de jogos do Corinthians próximo aí desse mata-mata, principalmente antes desse mata-mata, são um pouco mais complicados. Aí depois o Santos viaja para enfrentar o Avaí e recebe o Botafogo. Então, aí se torna uma sequência um pouco mais acessível, assim. Mas o fato é que o Santos vai ter mais uma sequência de 4 jogos em casa. Essa última não foi tão boa, é verdade. Teve a vitória do União na Calera, mas deu empate com o Ceará, empate com o Banfield e derrota para o rival verde. Mas o Santos vai ter de novo essa sequência pesada de 4 jogos difíceis, né, eliminatórios e tal, para serem jogados com o mando do Santos. Só para confirmar então os outros jogos, Fluminense contra Cruzeiro, Cruzeiro decide em casa. Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo decide em casa. São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo mando do São Paulo, segundo do Palmeiras. Bahia e Atlético Paranaense começam a disputa em Salvador e terminam em Curitiba. Atlético Goianiense e Goiás, Goiás decide em casa. Fortaleza e Ceará, o Ceará decide em casa. E América Mineiro e Botafogo, primeiro jogo em Minas, segundo no Rio de Janeiro. Destaque aí para o número de clássicos, né? Foi até meio assustador porque era o Bebeto, não sei quem que era o outro cara que tava fazendo sorteio, mas o Bebeto tirou as primeiras bolinhas e o outro cara tirou o adversário. Então tirou o Corinthians, aí o cara já começou a dar risada porque saiu o Santos. Depois tirou o São Paulo e riu mais ainda porque saiu o Palmeiras. Logo de cara, 4 clássicos. E aí, quando saiu o Goiás, o cara sorteou o Atlético Goianiense e Fortaleza e Ceará. Acho que foi meio que em sequência esses 4 jogos, assim. E aí todo mundo já esperando que pelo menos um clássico carioca ia ter, né? Porque ainda tinham 3 times cariocas para sair, mas acabou não tendo. Mas de qualquer forma, jogou um Atlético Mineiro e Flamengo já nas oitavas de final. Então um sorteio aí bastante definindo, bastante emoção nas oitavas de final. Lembrando que ainda não tem um chaveamento, eu imaginei mesmo, eu até falei nos outros vídeos, que pelo menos no ano passado o chaveamento foi no sorteio das quartas. Eu acho que esse ano vai ser assim mais uma vez. Então o Santos, caso consiga passar aí, por favor, passe. Vai ter um novo sorteio para definir quem que vai enfrentar. E aí eu acho que vai ter o chaveamento já vendo como é que é o caminho de cada time para ser campeão da Copa do Brasil. Então é isso. Santos e Corinthians, possivelmente, né? Dias 22 e 22 de junho e 14 de julho. Então é um meio de semana. Depois tem 2 semanas com o meio de semana sendo mata-mata da Sul-Americana. E aí depois vem o jogo de volta, comando do Santos na Vila Belmiro, para definir essa vaga na Copa do Brasil. Então o mês de junho segue bombando e o mês de julho já começa também. E esperamos que siga assim, com o Santos com uma agenda bastante cheia aí de decisões, com o Santos conseguindo vencer esses jogos e chegando a novas decisões para nós falarmos aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e deixa aí embaixo a sua aposta aí para esse jogo. Lembrando que amanhã tem jogo do Santos, então daqui a pouco tem pré-jogo também. Já vou fazer o pré-jogo falando de um prognóstico aí do que vai ser esse Santos Internacional na Vila Belmiro. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Lembrando que eu participei do Sport Destaque ontem, então já falando um pouquinho desse Santos Internacional e bastante do jogo contra o Atlético, confere lá também se você não tiver conferido, já pus no canal também. E no mais, como sempre, se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você achou desse sorteio da Copa do Brasil. Lá vem emoção por aí, galera. Clássico é sempre tenso. Pra cima deles!
Abraço.